Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Farmacast. E hoje estou muito honrada de estar com duas amigas aqui que trabalham com a pesquisa clínica e vão contar um pouquinho para vocês. As duas trabalham na Hemorrio em funções diferentes, né? E acabam trabalhando juntas, né, de certa forma, e vão contar um pouquinho para vocês como é essa trajetória, como vocês, farmacêuticos ou estudantes, o que vocês precisam fazer para chegar até a área que vocês estão. Sejam muito bem-vindas, Bruna Vidal, parceira. A Bruna foi minha ex-estagiária, gente. Estou nervosa e estou orgulhosa mesmo. E a Gabi, que foi minha parceira de faculdade, me dava várias caronas. Verdade. Não é? Eu não esqueço, viu? Eu não lembrava disso. Hoje era minha obrigação te levar em casa. Conta pro pessoal quem são essas duas. Bom, eu sou a Bruna Vidal, tenho 29 anos. Um pouquinho mais pertinho, o pessoal ouvir sua vozinha. Sou a Bruna Vidal, tenho 29 anos. Eu moro em São João de Meriti, estudei em Realengo, que foi onde eu conheci a Lívia, lá em 2018, se eu não me engano, tem muito tempo, né? Eu estudei no FRJ, Campus Realengo, bacharelado em farmácia. E na época do estágio eu quis fazer no caso foi de farmácia de manipulação, eu quis fazer num local que fosse perto da faculdade e que não atrapalhasse meu dia a dia. E eu lembro que era uma farmácia bem pequena, de bairro. Não sabia muito da prática, a Lívia me ajudou bastante. É verdade. Depois que eu terminei a graduação, o meu primeiro local de emprego, onde eu tive a primeira oportunidade para atuar como farmacêutica, foi numa drogaria de rede. Mas não fiquei muito tempo, porque não era uma coisa que eu parava para pensar e dizia, vou fazer isso para o resto da minha vida, não. Você não se identificou, Não me identifiquei, né? E eu caí de paraquedas depois na pesquisa clínica, porque eu fiquei um tempo desempregada, depois que eu saí de lá. E uma amiga minha já tinha trabalhado lá no Hemorrio, e ela falou, tá com vaga aberta para pesquisa clínica, e eu não sabia nada de pesquisa clínica. Que era diferente do que eu fazia na faculdade, né? Eu fazia iniciação científica, trabalhava com célula, chegava até a lidar com o ser humano, mas são vertentes um pouco diferentes. E eu lembro que essa minha amiga falou para mim, lê a resolução 466 de 12 de dezembro de 2012. Eu li, porque eu achei, bom, a pessoa que vai fazer minha entrevista, ela vai me perguntar algo relacionado. E eu decorei aquilo nunca mais saiu da minha cabeça. Vai dar uma aulinha pra gente daqui a pouco. Decorou, né? Então... Cheguei na entrevista e foi bem tranquilo. Acabou que a minha chefe não me perguntou nada específico. Eu achei até que eu não ia conseguir a vaga e fui para casa. Aí eu vi que o retorno, se a entrevista tinha sido boa, não demorou um pouquinho. Fui até um pouco ousada e mandei um e-mail para minha chefe. Nossa, eu também já fiz muito isso. Ela vai lembrar disso, Eu falei de boas, perguntei se ela tinha gostado de mim, se ela tinha gostado da entrevista e tal, e que estava aguardando um retorno, mesmo que seja o de não contratação. Aí eu lembro que numa sexta-feira de manhã ela me ligou. Tá disponível para começar a trabalhar segunda-feira? Eu fiquei assim, meu Deus. Consegui um emprego, mas eu fiquei nervosa, né? Um desafio, né? É um desafio, porque... E nem fazia ideia do que trabalhava, né? Não fazia ideia. E aí foi assim que eu comecei a pesquisa clínica, de paraquedas. A menina que eu fui substituir... Tentando, né? Indo atrás, né? E se jogando numa área que você não sabia. Porque a menina que eu fui substituir ficou comigo uma semana. Muito boazinha, ela tentou me ensinar tudo em uma semana. Óbvio que não deu tempo. O resto que eu aprendi até hoje foi porque eu corri atrás. No início eu fiquei até um pouco com medo, porque eu pensei, não vou dar conta. Aí depois, eu corri muito atrás, estudei, li bastante, porque nessa área ela se renova a cada dia, então você tem que ler muito. E foi o que eu fiz. Em um mês eu já estava fazendo praticamente tudo sozinha. Muito bom. Óbvio que quando eu tinha uma dúvida ou outra, eu perguntava para a Gabi ou para os outros membros. Que já trabalhava mais tempo lá? Já trabalhava mais tempo lá. Sou Gabriela. Gabriela Ponce. Estudei com a Lívia na UISO. Várias caronas. Novo UERJ, várias caronas que eu não me recordava. Lembro disso, né? Pegava matéria à noite, sim, né? Aí tenso, dava né? carona para todo mundo. Estudante sofre, né, gente? Sofre. Mas depois é bom, viu? Depois fica... E eu também comecei em drogaria, né? Primeira porta que abre. Eu gostava bastante de drogaria. Mas tinha algumas coisas que não me identificava. E aí depois fui trabalhar em distribuidora de material médico hospitalar, né? E também não era aquilo. E aí uma amiga falou, passei por uma residência no INCA, tem uma vaga aqui de pesquisa clínica, é a tua cara.
vem, eu te indiquei. Eu gosto dessas amigas assim, né? Que, igual ela vai ver, também. quero até que ela venha aqui, que ela é maravilhosa. Aí ela falou, vem, que eu vou te indicar. Aí eu fui pra entrevista, também, como a Bruna não sabia nada de pesquisa, dei aquela lida antes e tal, falei, pô, parece que, né, vou curtir. Aí fui na entrevista também, eu e mais acho que 3. Aí a minha chefe falou, gostei de você, é você. Aí comecei, ela me treinou durante um tempo, só durante 15 dias, depois eu fui pegando e tudo, e aí me identifiquei. É uma área que, assim, hoje eu amo. E eu comecei como coordenadora. Hoje eu sou a farmacêutica principal do centro, mas antes eu fazia o que a Bruna faz. Que a Bruna é coordenadora. Coordenadora de pesquisa. E você trabalha com? E eu sou a farmacêutica principal do centro. Sim. E aí, a mesma... Você o que é RT? Como se fosse uma RT. Não tem RT, mas sim. é como se eu sou a principal responsável por toda a parte da medicação mesmo. A Bruna é meu backup em alguns estudos e um outro colega nosso é backup em outros estudos. Mas a responsável pelos protocolos na parte da medicação sou eu. E como que funciona, assim? Como é a pesquisa? Como vocês falam pesquisa, na minha cabeça, né, por estar dentro do meio acadêmico, penso na pesquisa que eu faço lá. Cultivo, igual você falou, cultivo celular, ou trabalho com extração de planta no mestrado. Como é essa pesquisa? Então, a pesquisa clínica é toda investigação onde o ser humano é o objeto principal do estudo. Seja ele de forma direta ou indireta, individual ou coletivamente. E nisso também envolve, na maioria das vezes, o manejo de dados, material biológico e documentações relacionadas ao participante de pesquisa. O participante de pesquisa é o paciente que aceita participar do estudo e, a partir disso, ele recebe essa denominação, que, inclusive, na pesquisa clínica tem muitos termos, que quando eu comecei a ler, eu falei, meu Deus, será que eu vou conseguir absorver isso tudo? Tem muitos termos. O médico não é chamado de médico, é chamado de PI, né? Caramba. Que é a sigla em inglês para investigador principal. O paciente não é paciente. Então, assim, tem todo... Então, são várias siglas. Não aprende isso na faculdade? Não, eu nem sabia que existia pesquisa clínica na faculdade. Quando eu entrei, é o que a Bruna falou. Pesquisa, você pensa... Cultivo celular, extração... Você não pensa que não. É o que a gente faz ali, entendeu? Então, assim, é uma coisa que eu me identifiquei. Eu me identifico hoje mais como farmacêutica principal do centro do que como coordenadora. A Bruna vai falar um pouco da coordenação e depois eu entro na parte farmacêutica, que eu acho mais fácil da gente ficar mais dinâmico. Isso. Eu também, igual a Gabi, eu passei a amar o que eu faço, porque diferente do meu antigo emprego, eu trabalho no SUS agora. Que na instituição que eu estudei era muito focada para isso, então meio que eu me senti realizada. Como eu sou coordenadora de pesquisa, e o coordenador não existe muito bem uma definição única, porque isso também vai depender muito da demanda do local onde ele está trabalhando. Do centro, depende de cada centro o que cada coordenador faz, a demanda, entendeu? Então, assim, são vários. E a gente queria deixar claro que o que a gente vai falar aqui é como funciona o nosso centro de pesquisa. Sim, não necessariamente, sim. Não necessariamente todos os centros de pesquisa funcionam dessa maneira. Sim. Porque, por exemplo, no nosso centro, a gente trata lá pacientes com doenças hematológicas, que são doenças do sangue. Então, vai ter uma característica voltada para esse tipo de patologia. E o coordenador, ele é o responsável pelo suporte operacional de tudo que ocorre de acordo com o protocolo clínico. Ele garante que tudo ocorra dentro das leis éticas, juntamente com o investigador principal, que no caso vem a ser o médico, para que tudo ocorra bem, que não infrinja nenhuma lei, que garanta a integridade física e emocional do participante de pesquisa e todas as outras etapas relacionadas. É como se ele fosse o braço direito do investigador principal. Entendi. Do médico, né? Do médico. E assim, mas vocês pegam doenças hematológicas. Doenças que são tratadas no hemorrio são tratadas de doenças hematológicas. Sim. E aí, paciente do hemorrio são os pacientes do hemorrio. O centro de pesquisa fica no hemorrio, então os pacientes que participam dessa pesquisa têm que ser pacientes ambulatoriais, tem que ser pacientes que são do hemorrio. Entendi.
Em alguns casos, ele vem referenciado. Alguns casos específicos, Sim. tá? Mas na grande maioria Sim, são pacientes do Hemorrio que participam dessa pesquisa. E que tipo de doença, assim, vocês... Leucemia, ele tem a LLA. leucemia mieloide crônica, que é LMC, leucemia linfoblástica aguda. Também tem estudos e pacientes com anemia falciforme, talassemia e por aí vai. E o teu, Gabi, como é que ela... Então, todos Isso que a Bruna faz? todos os estudos que a Bruna coordena, eu fico com essa parte da todos os estudos que a Bruna coordena que tem medicação. Sim, ainda tem isso, né? Uhum. Porque tem estudos que são observacionais e aí não tem medicação. E aí todos esses estudos que ela coordena e tem medicação, eu sou a responsável por toda a parte da medicação. Como se fosse uma farmácia ambulatorial. Aí você distribui. Só que dentro da pesquisa, né? Só para os sim. pacientes da pesquisa. Aí você fornece para eles? Forneço para ele. Você tem esse contato com o paciente? Sim. Você sim, ela não? Ela Não, também, eu também. ela também. Entendi. Só não na parte da dispensação da medicação. Aí é com você. Aí é comigo. Vê muita coisa, né, Gabi? Que foi onde eu me identifiquei. Assim, eu gostava da coordenação, mas sendo a farmacêutica principal do centro, no nosso centro funciona dessa maneira, essa troca que eu tenho com ele ali da dispensação, da atenção farmacêutica, é o que faz o meu olho brilhar, é o que eu curto. Sim. Né? Principalmente no SUS, que a gente vê tantos pacientes com dificuldade, estão ali participando de uma pesquisa, podendo, né, melhorar aquela doença, ter uma qualidade de vida melhor. Isso aí que faz o olho Muita brilhar. Gente não faz ideia, gente, do que existe isso aí. Eu não sabia antes de entrar. Também não. Também não. Porque a gente, até uma outra convidada sua falou, a gente sai muito cru. Da faculdade. E a pesquisa clínica é nova, assim, relativamente nova, principalmente no Rio. Em São Paulo ela é um pouco mais avançada, mas é relativamente nova. Então, assim, de fato, eu não conhecia só essa minha amiga que me indicou. Hoje, claro, depois que você trabalha, você vai conhecendo. Começar um monte de gente, né? Mas não conhecia ninguém, assim. Referência a quem? Não sabia. E é muitos profissionais, né? Farmacêuticos, enfermeiros, todo mundo envolvido. A grande maioria. A gente hoje tem assistente social que trabalha com a gente. Enfermeiro. Enfermeira. Hoje assistente social, enfermeiro e farmacêutico. A maioria são farmacêuticos. Assim, o farmacêutico, ele consegue coordenar e consegue fazer essa parte também da atenção farmacêutica. Então, ele tem um campo maior, amplo. Entendeu? Então... E hoje o dia a dia? Puxar meu saco, né? Falar da farmacêutica. E o dia a dia de vocês? Como que ela recebe os pacientes? Um paciente dando entrada hoje, né? Hemorrio, vamos supor, né? Vai se tratar lá. Ele vai através de clínica da família? Como funciona? Pode ser. Também, ele vai referenciado. Ele referenciado é vir apresenta, por exemplo, sintomas... E o médico que está tratando ele acredita que seja alguma doença relacionada ao sangue, alguma doença hematológica. E encaminha. Através de regulação, CIS-REG, todas essas coisas. Fiquei me perdi nessa parte. Isso, aí vai para o Hemorrio. Lá, a gente até falou que a gente queria falar um pouquinho da pesquisa clínica para entender desde o início, né? Para a galera entender. Ele passa por uma triagem e quando é descoberto qual é a patologia que ele tem, ele vai encaminhado para um médico hematologista. E a partir daí ele começa a ser tratado lá, ele pode ser consultado, coleta exame, tem internação também quando há necessidade. Tem também. Porque as pessoas conhecem o Hemorrio como um banco de sangue. Sim. Mas nem todo mundo sabe que lá é um centro de referência para tratamento de doenças hematológicas. Então, isso é bom para desmistificar um pouco isso, né? E teve essa ação agora, né? Que chamou bastante a atenção da Ludmilla, Sim. né? Vocês gostaram bastante, né? Todo mundo, né? Bateu um recorde de doação, desde a abertura lá na década de 40. Caramba, se todo mundo tivesse esse olhar, né? Como seria? Vocês iam mudou muita coisa ali dentro, né? Dessa ação que ela fez, foi bem positiva. Foi. Isso. Sim. Mas, assim, o que a gente queria falar por exemplo, o paciente entrou no Hemorrio, é atendido lá e tudo. E aí, a indústria fornece... não sei se a palavra é fornece, né? Protocolos... A indústria, ela é a responsável pela elaboração dos protocolos clínicos, que vai ser, resumidamente, o conjunto de todos os documentos relacionados ao protocolo e todas as etapas que devem acontecer dentro dela.
Então, o médico, ele procura algum paciente que tem aquelas características determinadas pelo protocolo. O protocolo chega no centro, Isso. primeiro para gerente do centro, esse protocolo de uma doença específica, né? Que a gente trata lá. E aí, tem interesse, vocês têm pacientes aqui que têm essa doença, quantos são, quem é o médico que trata esse tipo de doença aqui? Por exemplo, LMC. Quem é o médico que trata? Esse médico aqui. Então, vem a nossa gerente do centro com o médico, vê o protocolo. Interessa, nós temos paciente. Não temos, vamos querer iniciar esse protocolo aqui no centro. É assim que começa, entendeu? E aí, essa médica responsável por essa doença específica vê dentro dos critérios, nesse protocolo sempre tem critérios de inclusão e exclusão. Vê se os pacientes estão dentro desses critérios e vai selecionando. E aí, eles passam por vários testes para ver se vão conseguir entrar na pesquisa ou não. Porque não é, eu tenho essa doença, eu vi que tem uma pesquisa. Também pode acontecer isso, né? Eu vi que está uma pesquisa de LMC aqui. Eu tenho LMC, tenho interesse. Beleza, as pessoas tá procuram aberta. Vocês? Pode acontecer dessa forma também. Tá aberta. Aí a gente vai orientar e vai ver se está dentro do protocolo, né? Dentro dos critérios para saber se essa pessoa pode participar da pesquisa. Ou e não. quando vocês falam pesquisa, é o quê? Busca de medicamentos novos? A maioria, sim. Maioria, sim, mas às vezes tem de dados também, só da doença, sem medicação. Tem dispositivo médico. Geralmente algum dispositivo que, somado a uma medicação, vai melhorar a qualidade de vida daquele sujeito que tem a determinada doença. Entendi. Mas, assim, hoje, algum caso dentro da pesquisa chamou a atenção de vocês, assim, durante quantos anos já, Gabi, nessa... Vou fazer 5. Alguma coisa te chamou bem a atenção, assim? Muitas, né? A gente perde muito paciente também, né? Tem os pacientes... Sim. Essa é a parte triste. Até se emociona, né? Lembra? Cada ser humano é um ser humano. E, infelizmente, o produto que está sendo investigado, a medicação, ela funciona 100% para um, mas pode não funcionar nada para o outro. E tem medicação que também não vai funcionar para ninguém. Isso. Né? E a pessoa... Muitas vezes as pessoas procuram os protocolos de pesquisa clínica porque é a última alternativa. Na maioria das vezes. Na maioria das vezes. Já tentaram tudo que tem no mercado e não foi. Desde criança? Vocês trabalham com criança? Todas as idades. Todas as idades. Recém-nascido... A gente não tem estudo com recém-nascido, mas... Criança. Onde a gente trabalha, trata desde o nascimento até a última etapa da vida. Muito difícil, né? E criança que, de repente, já tentou de tudo e não responde ao protocolo. E aí a gente fica... Muito complicado. Inclusive, a gente teve um paciente que ele não tinha respondido a nenhuma medicação disponível. Não, era idoso. Começou a participar do estudo. Começou a responder bem. E ele tinha o quê? LMC. Mudou praticamente, até na fisionomia, no ânimo, virou outra pessoa. Tanto que até a cônjuge dele adorou a gente, levou até chocolate, que na pesquisa isso acontece bastante. Não, essa parte é gratificante, quando principalmente eu, como farmacêutica, né, que fico com essa parte da atenção farmacêutica. Contato ali quando você vê o paciente chegar, já tentou todas as alternativas, e aí vem uma nova droga ali em teste, e ele começa a responder, e aí você vê a adesão ao tratamento, tudo funcionando, é o que a Bruna falou, você fica, caramba, eu faço a diferença. É emocionante. Vocês tiveram casos assim de sucesso? Sim. Sim, né? Vários. Eu sou chorona, né? Na hora que... chora, não pode falar, ela chora. Ela chora. Paciente que não é dela, porque são vários coordenadores, e ela nunca perdeu um paciente, graças a Deus. Graças a Deus. Você tem muitos, Bruna, tomando conta hoje? Tenho, não sei nem... Não dá para contar no dedo, porque são vários estudos, eu não tenho só de uma doença, eu tenho de várias. Vários estudos e cada estudo tem vários participantes, entendeu? Não dá para lembrar, né? Tem estudos que tem 2, outros tem 10. 10 pacientes. Outros 25. Caramba. E assim vai. E o legal também é que lá a gente é backup um do outro. Eu sou coordenadora, mas na minha ausência, nas minhas férias ou licença, algo do tipo, eu tenho meu backup, que também é farmacêutico. Mas eu também tenho uma outra que é assistente social, mas ambos trabalham muito bem e são super competentes.
E você também tem alguém lá para te ajudar? Então, os meus backups são... eu ia falar o nome dele aqui. Não vou dar ibope pra ele, não. O meu amigo... o meu colega de trabalho, que é o meu backup principal. E a Bruna, em alguns estudos dela, ela também é meu backup. Né? Normalmente, quando eu tô de férias, eles que assumem essa parte da farmácia. Né? E aí é como se fosse uma farmácia ambulatorial, porém, especificamente para pesquisa, né? Para pesquisa clínica. Eu só atendo os pacientes da pesquisa. A farmácia só tem as medicações da pesquisa, né? E são controladas, armário fechado, aquilo que a gente já sabe, de temperatura, de geladeira. Nem todo mundo pode ter acesso. Aí trancado, igual. Sim. Então, essa experiência de vocês da drogaria ajudou bastante, né? Ajudou. É por isso que eu falei, eu me identificava com drogaria, não concordava com algumas coisas. Mas acho que faltava a parte da pesquisa mesmo, né? De contato com novo, né? Pessoas e essa coisa de, ali, assim, a minha farmácia, sabe? Essa coisa eu percebi que ela fala, né? Os meus, passei, ela apego, né? É um apego, né? Quando eu vou entrar lá, eu falo, tô entrando aqui, tá bom? A minha pessoal briga comigo, eu falo assim, o ar é meu. O ar tá na minha farmácia. Então, assim, tem essa coisa... É porque proteção, né? Até porque os produtos que estão lá dentro são caros. Isso que eu ia perguntar. São muito caros. Muito caros. Antes dele seguir para o SUS, tem essa parte, né, do estudo clínico, tem que passar pela Anvisa, um protocolo clínico para ser oficialmente iniciado, ele tem que passar pelo sistema CEP, CONEP, Anvisa, para depois ser iniciado, porque é uma droga, né? E como que funciona assim? Vocês já viram alguma medicação caminhando para isso nesse período? Sim. Muitas, né? Chegando até a ser comercializada, né? Sim. A gente até tem estudos com drogas que já foram aprovadas, existem no mercado. E vocês, assim, uma curiosidade mesmo, vocês estão ali no estudo e vocês participam, por exemplo, publicação de artigos? Não, o nosso nome não sai. Não. Só o do investigador principal, que no caso vem a ser o médico. Estranho, né? É uma coisa que o próprio... Mas vocês podem... Não, só o nome dele sai, né? Só os próprios médicos questionam isso porque, assim, eles sabem que tem toda uma equipe multidisciplinar por trás, que eles não fazem nada sozinho, né? A gente que dá o suporte deles, mas... Não... Eu achei que existia, assim, publicação de artigo, o nome de vocês, coisas, né? Porque vocês estão ali acompanhando o paciente, fazendo a distribuição, fazendo assistência farmacêutica, coordenando o paciente, coordenando vários, né? Porque, por exemplo, eu não recebo só o paciente. Eu preparo tudo antes da vinda dele. Eu agendo coletas... É isso que eu queria que a gente falasse um pouquinho. Eu agendo coletas de amostra, porque, por exemplo, um estudo que envolva medicação que quer verificar a eficácia para determinada patologia. Tem que ter uma coleta de amostra para poder ter dados futuros, porque esses dados futuramente são publicados. Então, eu agendo... Isso, começou o estudo hoje. O estudo começou hoje. Aí, explica o que você faz quando começa o estudo. Antes do paciente virar o participante de pesquisa, ele precisa assinar um termo de consentimento. Importante isso. O termo de consentimento, no caso, para um participante adulto. E existe também o termo de assentimento para menor de idade ou legalmente incapaz. Mas, no caso do termo de consentimento, é o que valida a participação dele no estudo clínico, respaldado de acordo com a lei. A primeira coisa que ele precisa fazer antes de entrar no estudo é assinar esse termo. Isso. Não pode fazer nenhum outro procedimento antes disso. E depois disso é verificado o critério de exclusão e de inclusão. Ele não pode ter nenhum critério de exclusão e tem que ter todos os critérios de inclusão. Tem estudos que já coletam, por exemplo, uma amostra, seja de sangue, urina, fezes, vai depender da característica de cada protocolo, e aguarda o resultado. Se o resultado for positivo de acordo com o que aquele protocolo pede, ele começa, de fato, a participar do estudo. Porque já aconteceram casos de o paciente não seguir adiante, porque apresentou um critério de exclusão e não tinha todos de inclusão. Não tem problema ele ter assinado o termo. Na verdade, ele o PI vai orientar, vai explicar o médico vai explicar o que aconteceu e que ele não vai poder dar continuidade no estudo. Caramba, que ele não está dentro. Né? Também é uma coisa difícil. É bom explicar também que não necessariamente o PI vai ser um médico. No nosso caso, ele é um médico, mas dependendo do que você quer investigar, pode ser um farmacêutico, um psicólogo, um assistente social, um administrador. Depende da pesquisa. Isso.
Entendi. Mas no nosso caso, a gente só trabalha com PI e médico. Entendi. Aí participante chega no centro, né? Faz a coleta. Explica você melhor, porque eu já não trabalho mais nessa parte há um tempo, pra não falar. Aí depois desse processo todo que eu falei, ele é randomizado, que aí ele vai para a mão da Gabriela e começa a receber o produto investigacional, que na maioria dos casos é a medicação. Em casa ou lá? Lá. Tanto lá. Sempre lá. No início... No início é no centro de pesquisa. No início, as visitas são bem... não são tão espaçadas, né? Elas são curtas. Então, assim, esse participante ele tem que ter uma disponibilidade também, se trabalha, se estuda. Fica meio complicado, né? Fica. Então, isso já é uma coisa mais complicada. No início, normalmente é toda Depende semana. também do que o protocolo está pedindo. Tem protocolo que ele pode ir 3 vezes na mesma semana. Tem protocolo que ele vai uma vez na semana e depois começa a espaçar. Que é a fase uma inicial vez por mês, aí depois a cada 3 meses, varia muito. A fase inicial é dessa coleta de dados mesmo, assim, exame, e aí vai verificando toda essa parte. A medicação, normalmente, depende se a medicação é oral, se é infusão. Sim. Se é oral, normalmente, uma vez no mês é o que ele vai, no início. Depois espaça. No máximo, chega a 3 meses de dispensação, não passa disso. Mas isso... bem para o final, no início. Pensei que tudo era feito lá, ou, né? Mas não, uma parte também pode ser em casa. Pode. As medicações. Pode. Né? Aí vocês fazem esse acompanhamento como? Assim, ele relata alguma coisa para vocês? Vocês chegam aí na casa do paciente? Não. Ah, tá. Então, depende do estudo. Tem estudo nessa parte da medicação que tem um diário eletrônico ou diário de papel. Para vocês terem controle, né? Por isso que eu tô perguntando. Ele pode botar nesse diário a hora que ele está fazendo uso da medicação, depende o dia. do protocolo. Normalmente é hora, dia e hora, né? Isso. Tem alguns que dá para relatar se teve alguma dificuldade, evento adverso. É isso que eu ia falar, as reações, né? São importantes. Tudo isso, na maioria dos protocolos, é relatado, as possíveis e as inesperadas, né? Eu pensei uma coisa aqui agora. Os medicamentos bem mais... pesquisando direto ali, né? Porque a gente, quando a gente fala de pesquisa, a gente trabalha com, por exemplo, trabalha com célula, a gente trabalha com animais, então demora. Esse tipo de... Essa fase que a gente... Vocês pulam. Não, Na verdade, já existiu. Já existiu. Ah, sim. Essa já existiu fase... in vitro, né? Essa fase 2 e 3, né? A maioria dos nossos estudos são fase 2 e 3. É porque antes das fases que a gente está acostumado a lidar, tem aquela que é em modelo animal, que são os cobaias. Sim. Tem pessoas que acham que os participantes são cobaias, mas não são. Isso é importante falar. Eles são voluntários. Essas medicações já passaram por testes, tá? Apesar de ainda não ser... Eu já estava falando, já estava nem pensando assim, mas já estava assim, será que eles fizeram esses testes antes? São testados em laboratório, em modelo animal, antes. Na fase 2 e 3 já passou por esses testes, essas medicações, testes de eficácia. Até na fase 1 também, porque a maioria dos nossos estudos são fase 2 e 3. Entendi. Então a pessoa chega lá já sabendo, vocês explicam isso também? Sim. Sim, a gente explica e o médico explica. Por ele ter um conhecimento um pouco maior de vivência clínica diagnóstica, ele explica. Deve ter muitas universidades, até aqui mesmo no Rio, né, em parceria com vocês para esses medicamentos, ou vocês vêm mais de fora? É mais indústria farmacêutica. É mais indústria. A indústria farmacêutica que... Mas não é impossível, pode ter. Não é impossível, Pelo menos com a gente, a indústria farmacêutica que coordena essas pesquisas, né? Coordena essas pesquisas. E muitos medicamentos foram lançados agora? Foram, alguns já foram. Nesse tempo que você está mais tempo, assim, nesses 5 anos. Já, bastante medicação já foi para o mercado. Muitas vidas, né? Muitas vidas. É muito legal essa troca que a gente tem. De poder ter com o paciente, né? Então, a rotina... E hoje, assim, o que o farmacêutico precisa... O que vocês acham? Vocês tinham especializações? Eu não lembro, vocês contaram isso. Fala. Quando eu entrei, eu estava terminando a de análises clínicas. Mas não era a exigência da vaga? Não. Ah, sim. Uma exigência, assim, que é o diferencial, é o inglês. Do intermediário ao básico. Por quê? A indústria farmacêutica, ela vem de fora. Tem indústria brasileira, mas a maioria vem de fora e o inglês é a língua oficial. Aí vocês precisam ler todas aquelas coisas em inglês. O protocolo é todo em inglês. Tudo do participante é em português, que passa pelo CEP, né? Tudo eles têm que traduzir tudo para entrar no CEP lá do Hemorrio. Mas os protocolos todos são em inglês. Pra gente é tudo em inglês. Hoje já tem muita coisa em português, mas assim, você tem que saber o que a Bruna falou, intermediário. Seria um diferencial. É um diferencial. Se você for cru... Se quer entrar na pesquisa, tem que ter esse... Primeiro ponto, né? Primeiro ponto.
E também a questão da especialização. Vocês acham que farmácia hospitalar ajudaria? Sim, ajudaria. Eu é tenho importante. especialização em farmácia hospitalar. Te ajudou farmácia bastante. clínica e hospitalar, me ajuda bastante. É importante. Mas eu acho que também a pessoa, se ela tem força de vontade, se ela quer aprender. Eu não sabia nada. Então, até hoje, quando eu não sei, eu pergunto. Sim, isso é importante, né? A outra convidada que teve aqui, ela falou sobre isso, de não ter vergonha, de não ter... Né, de vergonha. Não, ainda mais aprender. a pesquisa clínica está constante em evolução. Isso Né? O que eu ia tempo falar. todo é coisa nova, é protocolo novo, é doença nova, é doença que muda. Assim, né? As regulações. Tudo isso é novo. Então, Tudo vocês é estão sempre novo. estudando, né? É uma outra coisa. A disponibilidade de estar sempre aprendendo E algo novo, estudando também as doenças que nos protocolos que entram, porque a gente não sabe tudo também. Não é porque a gente trabalha lá que a gente conhece todas as doenças. Aí pesquisam e é explicado nesse protocolo para vocês. Isso, Sim. no protocolo vem tudo. Em inglês. Em inglês. Vem em português Tem uns também. português, tem umas indústrias maneiras que mandam Mas geralmente é isso, né? geralmente. Gente, meninas, olha como é que passa rápido. Eu falei, chega aqui, sentou, quando a conversa é boa, né? E é um assunto que rende. a gente tentou pincelar, não A dá gente pra queria falar tudo. isso, que a pesquisa clínica ela é muito grande. Assim, ela tem muitos braços, então a gente não ia conseguir realmente detalhar tudo. A pessoa tem uma visão, de... né, do como vocês fizeram para entrar. Eu vi que foi uma maneira, assim, tradicional, né? Não tinham nada de... tinham não inglês. tínhamos experiência. Mas que a Bruna falou, tinham força de vontade, né? E foi vontade indicação, de aprender. Eu vejo que esse mercado é muita indicação, o mercado de pesquisa clínica, é muita indicação. Tem concurso também, dependendo do lugar. Sim. Tem, por exemplo, em São Paulo, que eu sei, tem alguns que são concursados. Existe o coordenador concursado, existe o farmacêutico da O farmácia. salário é diferenciado? Sim. Diferenciado. Depende muito da localidade. Porque é sazonal, né? Nada é igual ali. Sim, entendi. E hoje, se vocês pudessem, cada uma de vocês, né, deixar uma mensagem para quem quer ingressar na área de pesquisa, o que vocês, né, disponibilizam para as pessoas. Muita gente que assiste o Farmacast é muito recém-formado também, ou que quer mudar de área. Ou graduando ainda, né? Que aí... Hoje tem bastante curso, assim... Pesquisa. De pesquisa clínica. Que legal. Tá. Na época que vocês entraram, não, né? Tava Não, mais assim, difícil. era mais difícil. Eu não tinha, de fato, conhecimento dessa área. Não Ou até conhecia. tinha, e como você atentava, né, para isso. Mas hoje a galera que está se formando... A gente tem uma ferramenta, a internet, né, que divulga bastante. Divulga bastante. Você coloca lá cursos, pesquisa clínica. Vai aparecer para te dar um norte, mais ou menos, do que é. E vocês pretendem seguir nessa área? Sim. Sim. Paixão, Agora dá eu pra tô ver, né? A procurando Gabi se emocionou várias vezes. eu estou ali. procurando especialização agora. Na área. Vou começar uma pós agora em pesquisa clínica. Que legal. E, Nem sabia, tá vendo? Que... Existe até mestrado, doutorado. Eu queria fazer em São Paulo, né? Que é a presencial. A que é melhor é lá em São Paulo, mas não dá. É inviável para mim hoje. Mas aí eu vou começar essa online. O importante é fazer, né? Gabi? O importante é se especializar. Mas hoje, o que vocês deixariam de mensagem, assim, para o pessoal que quer ingressar na área? Né, o que a Bruna falou, assim, perseverar, força de vontade, porque correr atrás. O farmacêutico, ele tem uma força muito grande. Alguns não sabem que tem essa força. A gente pode se inserir em diversas áreas diferentes. São Dentro mais da de 100, pesquisa né? aqui, dentro da pesquisa clínica, por exemplo. Não existe só o coordenador, que pode ser farmacêutico, e o farmacêutico. Tem outras áreas. Tem um monitor. É muito grande. A indústria, ela precisa monitorar esses estudos para saber se a gente está seguindo o protocolo corretamente. Então, vem uma pessoa que faz esse monitoramento, que a gente chama de monitor, que é outra porta para quem é Olha farmacêutico. isso. Que aí você já trabalha direto na indústria. Salário bom, né? E é o que muita gente que começa na pesquisa, né, em centro de pesquisa, é o que muita gente almeja também, trabalhar como monitor. E aí eles vão lá monitorar tudo que a gente faz, ver se está tendo adesão ao tratamento dos pacientes, né, ver se o protocolo está sendo seguido da maneira correta, porque se não tem é nenhum uma pesquisa, né? É uma pesquisa, então tudo tem que seguir conforme o protocolo, né? Para lá na frente dar resultados fiéis ali. Foi tudo seguido dessa maneira. Então tem ainda muitas portas, né? Muitas pra gente portas. entrar. Então o farmacêutico E é muito ele pode bom a gente circular falar em muitos isso. meios. Tem a parte de regulatórios também, a Bruna faz um pouco. Por isso que eu falei, é muita coisa. Muita coisa dentro de uma área, né? É multiuso. O farmacêutico, ele acaba sendo igual a Solé, é multiuso. Ou seja, o farmacêutico da pesquisa clínica pode ser coordenador, pode ser farmacêutico principal do centro, pode ser monitor.
Pode ser do dos comitê assuntos de regulatórios, ética. pode ser do comitê de ética. Pode estar indiretamente na pesquisa Sim. acadêmica. Pode estar indiretamente na pesquisa acadêmica. Olha que legal. Muito bom, viu, meninas? Só tenho a agradecer mesmo por vocês esclarecerem isso. De fato, assim, muita gente não conhece, né? E eu não conhecia muita coisa que vocês falaram aí, tinha essas dúvidas, né? Ah, será que a pessoa sabe? Será que como é que é feito o estudo antes? Né? Vocês esclareceram de uma forma bem legal que, né, os estudos são feitos, não é ninguém é cobaia. É bem isso ético. é uma dúvida, muito é comum, uma dúvida plausível, sabia? Porque as muita pessoas gente pergunta, tô tomando isso por quê? clínica, Né? o que você faz? Né? Por que eu tô tomando isso, né? Da onde veio e tudo mais. E vocês falaram que são órgãos sérios, indústrias sérias, pesquisas, muitos profissionais envolvidos, né? E parabéns por vocês duas estarem fazendo um trabalho brilhante, salvando muitas vidas, tenho certeza. Obrigada você Obrigada. pelo convite. Que nada, tá de portas abertas, querem falar de outras coisas. A gente até brincava assim, Gabriela, acho que eu não tô apta pra ir lá, não. Ai, meu Deus, não tô apta. Meu Deus, não, que isso. Muita gente Mas assim, a gente mudou, ficou feliz com o convite, porque como a gente entrou na pesquisa, né, de paraquedas, vamos dizer assim, Sim. e hoje a gente... Muitas pessoas podem ter essa oportunidade Pode, também. como a gente entrou de paraquedas e foi... É o que a Bruna falou, é muito importante. Estudar, se especializar, né? Não é entrou de paraquedas... Não é assim. Tivemos essa oportunidade, mas aproveitamos. Então, assim, é importante porque é um nicho daí da farmácia que muita gente não conhece. E a gente ficou feliz de vir falar, mesmo que pouquinho, pincelando mesmo. Sim, né? Uma área tão gigante, né? É bom que traz mais curiosidade, né, para as pessoas. Vou pesquisar mais sobre. Dá para trazer mais gente. Se alguém quiser saber mais alguma coisa, pode procurar a gente nas redes sociais, que a gente responde sem problema. Com certeza. Alguma coisa mais específica, né? A gente... Claro. Obrigada, viu, por esse trabalho. Eu que agradeço pela oportunidade. Por serem seres humanos assim iluminados com muita empatia, viu? Obrigada a você. Obrigada, gente. Fiquem ligados aos próximos episódios do PharmaCast. Até mais.